Olá, povo do planeta Terra, povo do universo, começando um HQ e companhia sensacional. Nós estamos em transição para satélite para espaço sideral. A gente está alcançando a galáxia. Gente, eu vou começar o programa de hoje, como eu começo sempre falando assim, pô, a gente tem um convidado sensacional e eu vou começar diferente essa entrevista de hoje. Eu vou começar pedindo desculpas, porque o meu convidado de hoje, eu vou acabar perdendo um pouco a minha compostura de jornalista e vou virar fã, tá? Eu estou com o autor do O Cinema dos Trapalhões, aqui no estúdio com a gente, o Rafael Spaca, que a gente teve a oportunidade de conversar bastante um pouco antes da entrevista começar, e a genialidade dele, o trabalho que ele vem produzindo para a cultura brasileira é tão intenso, né? Isso daqui é só a pontinha do iceberg do que ele fez e está fazendo. O Cinema dos Trapalhões é um projeto antigo, né, que misturou um pouco do outro trabalho que ele faz, que é um levantamento gigante sobre a produção da Boca do Lixo de São Paulo, né, que tem uma produção fantástica do cinema nacional. Quando o cinema nacional deu aquela descambada por falta de recurso, aí eles acabaram partindo para pôr na chanchada para conseguir manter o público de cinema. E disso e de outras muitas coisas a gente vai conversar com ele, mas a gente vai conversar falando do Cinema dos Trapalhões, que isso foi a minha desculpa para chamá-lo para o programa. Então, Rafael, obrigado pela presença, obrigado mesmo. Eu queria que você começasse explicando como é que começou esse projeto, da onde que veio a ideia e como é que você transformou tudo isso no livro. Tá, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Os Trapalhões é uma paixão de infância, né? Foram os Trapalhões que eu comecei a me interessar por cinema, me interessar por cultura de uma maneira geral. E esses caras são os meus heróis assim, de infância, né? E quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu sou radialista, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, e por um caminho meio tortuoso, eu comecei a escrever, a pesquisar. A minha ideia, a priori, era fazer com que esse estudo, esse levantamento que eu fiz dos Trapalhões, resultasse na minha tese de mestrado, porque eu tenho um interesse muito grande ainda, e isso eu ainda vou concretizar, de dar aula, de me tornar um professor. E sabendo desse levantamento, o Kenji Sakamoto, que é o publisher da editora Laços, falou: Rafael, não tem nada dos Trapalhões no mercado. Eles chegaram a ter 6 das 10 maiores bilheterias do cinema nacional. Exatamente. Levaram mais de 100 milhões de espectadores ao cinema numa época que a bilheteria, a fiscalização da bilheteria não era tão eficiente como é hoje, né? Os caras roubavam o canhoto do ingresso e colocavam lá de volta, enfim. E não tem nada dos Trapalhões, né? O que se explica porque estamos no Brasil, que é um país que não cultiva a memória. Exatamente. Não valoriza, a gente esquece o que aconteceu ontem. Falou: vamos lançar esse livro, é uma questão urgente de lançar. Inclusive, ele está num formato que não é um formato tradicional, ele é uma compilação de entrevistas, que foi o que eu fiz. E ele virou esse livro que tem 132 entrevistas com técnicos e artistas que trabalharam com os Trapalhões no cinema. Então é o primeiro grande levantamento que tem a respeito do cinema dos Trapalhões em livro, que era uma forma de preencher, cobrir uma lacuna que existe hoje para quem gosta e se interessa por cinema, que se interessa pelos Trapalhões, em saciar o seu interesse e a sua curiosidade a respeito desse quarteto que encantou mais de 3 gerações de brasileiros. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu andei dando uma pesquisada. Se a minha informação não estiver errada, os Trapalhões também desenvolveram muita coisa de tecnologia do cinema, né? Até em virtude dessas bilheterias monstruosas que eles alcançavam, eles acabaram desenvolvendo o cinema nacional com uma produção de técnicos e efeitos especiais que até então era bem pobre no Brasil, né? E é legal você perguntar isso porque a crítica descia o pau nos Trapalhões. Verdade. E eles tinham uma preocupação não só na questão... Porque fazer filme para criança e ampliando isso para a família já é muito difícil. Se você fizer uma pesquisa, antes dos Trapalhões e depois dos Trapalhões, não teve um grupo, ou uma companhia, ou um artista
que tenha se dedicado tanto às crianças e à família como os Trapalhões. Exatamente. Antes dos Trapalhões, quem que fez no Brasil cinema para criança? Ninguém. Ninguém. Depois teve aquela franquia da Tainá, teve o Menino Maluquinho, mas que durou o quê? 2, 3. Tainá são 2 filmes só. É. Menino Maluquinho acho que também são só 2. São 2 e fizeram da professora Maluquinha. Agora, décadas trabalhando para um público infantil, não teve. Né? E eles formaram plateias, formaram gerações. Exatamente. Estão na memória afetiva de milhares de pessoas. E eles tinham sim uma preocupação nessa parte técnica. Walter Carvalho, hoje um dos maiores diretores de fotografia do Brasil, trabalhou com eles. Técnicos, continuistas, era sempre a excelência técnica ali. Os equipamentos de primeira, né? Toda a infraestrutura para fazer um filme, eles davam para esses técnicos o melhor possível para desenvolver. O Renato tem um paralelo que eu faço com o Mazzaropi. O Mazzaropi, em Taubaté, ele fez a Pan Filmes. Criou um estúdio. O Mazzaropi teve essa visão muito à frente do tempo dele. O Renato Aragão chegou a criar a RA Produções. Lá na Barra da Tijuca, ele montou um estúdio para aumentar ainda mais a excelência técnica dos filmes dos Trapalhões. Tinha as ações externas, que às vezes eles faziam inclusive na RA, mas tinha os estúdios que eram, naquela época, os melhores do Brasil. Nem a TV Globo tinha um estúdio como eles tinham. O Projac veio bem depois. Isso tudo bancado pelo grupo, quer dizer, basicamente pelo Renato Aragão. Pelo Renato Aragão. Né? Porque ele tem uma visão artística, mas tinha uma visão também empresarial. Ele conseguiu unir os dois, que é o que é mais difícil no Como Brasil. o Mazzaropi. O Mazzaropi tinha a visão artística e fez também, foi um espanto. E o Renato fez a mesma coisa. Ele chegou a alocar para produções estrangeiras, inclusive também para produções nacionais. Ele também deu uma... Como é que eu posso dizer? Ele resgatou muitos artistas, principalmente esses artistas da época do cinema, da pornochanchada, que quando o cinema de pornochanchada acabou, eles ficaram basicamente sem o que fazer, né? Foram participar de teatros e coisas assim, peças muito pequenas. O Renato trouxe muitos desses artistas de volta para o cinema, né? E técnicos também que trabalharam com ele. Sim. Acho que o cinema ele abriu campos de trabalho para muita gente. Até porque a produção era imensa, né? Era Praticamente imensa. todo ano tinha... 2 filmes ele lançava nas férias de julho e nas férias de final de ano. Era como, fazendo um paralelo com o Roberto Carlos, que naquela época você sabia que lançava em dezembro um disco de inéditas. Né? Hoje o Roberto Carlos largou mão, não lança mais nada de inédito há muito tempo. Mas nos anos 70 e 80, as pessoas já tinham clara a ideia. Julho e dezembro, férias, filme dos Trapalhões. Já estava no subconsciente. Já. E dezembro era o disco do Roberto Carlos. E o especial da Globo, né, do Roberto Carlos. Isso ainda se mantém, mas naquela época... Rafael, o que você me conta de pitoresco dessa trajetória toda para chegar no livro? O que tem de histórias pitorescas que você pode contar? Um monte. O fato de você dar voz para pessoas que jamais teriam a chance de falar... Sim. Eu achei impressionante o fato de você ter ido atrás de técnico. Técnico, entendeu? É o que a gente estava comentando. Falar com a Tânia Alves, a Bruna Lombardi, como eu falei no livro, é aparentemente fácil, porque elas estão aí acessíveis. Tá? Agora, você falar com contra-regra, uma continuista... Não é nem só falar, né? Você tem que descobrir quem é primeiro. E dar voz para essas pessoas, porque é interessante você buscar a percepção deles em relação aos Trapalhões. Porque o cara está ali filmando os Trapalhões, então ele está tendo a sua percepção do que está sendo aquilo ali para ele. Né? Um artista, ele vai dar uma visão mais artística da coisa. Sim. Mais um técnico para falar justamente do que a gente está falando aqui, dessa questão de equipamento tecnológica, né? Desse parque industrial que foi a RA Produções. Isso quem pode dar é o técnico. Né?
falei com administrador, com contador, enfim, com um monte de gente que trabalhou com eles, e acho que isso que torna o livro muito plural. Você tem algum fato pitoresco, alguma coisa até engraçada que... Eles contam nesse livro muitas histórias, algumas tristes, né, quando tem a morte do Zacarias e depois do Mussum, né, mas o que mais me chamou a atenção foi que eles nunca deitaram no sucesso. Dá a impressão, porque eles dominavam a bilheteria naquela época, que lançar um filme era motivo de garantia de sucesso. Tá. E cada filme que eles lançavam era uma angústia para eles. Porque falou, esse filme pode ser um retumbante fracasso e a gente não fazer mais, né? Então o que mais me causou espanto foi essa insegurança deles em relação a cada filme que era lançado. Insegurança mesmo no sucesso. Mesmo no sucesso, mas acho que isso que fez com que eles se mantivessem dominando a bilheteria, porque se você tem uma postura mais arrogante de achar que está garantido, se acomoda, né? e perde. Então, essa questão... Eles são iconoclastas, né? Brincavam, o planeta dos macacos virou o Planalto dos Macacos, o Mágico de Oz, o Mágico de Oroz, né? Eles trouxeram para uma camada... Fizeram Guerra nas Estrelas também. Para uma camada da população que não tinha acesso a esses clássicos, né? De certa forma, eles apresentaram esses clássicos da literatura e da cinematografia mundial por uma camada expressiva da população brasileira, que naquela época a educação, que hoje é péssima, mas naquela época era pior ainda, né? Então, esse pessoal que assistia os Trapalhões, de certa forma, eles tinham, de maneira torta, acesso a esses clássicos todos. Então, o Mágico de Oroz, o Mussum é o Homem de Lata, né? As pessoas tinham conhecimento do que pelo menos era aquilo, né? Que genial, genial. Você me contou também que o teu livro está virando não sei se você pode comentar. Sim. Isso, está virando uma minissérie da Rede Globo. Não é da Rede Globo. Desculpa. Eu achei que era da Globo por uma questão de afinidade. Por incrível que pareça, a Globo não deu nenhum veículo, não deu atenção. Isso não é tão incrível assim. É verdade. Estou aqui na AltV, mas já fui em vários canais falar do livro. Mas não teve um veículo da Globo, o Globo, a Globo News, enfim, que desse atenção no livro. As pessoas me perguntam, por quê? Não sei. Não sei responder. Por que a Globo? Porque eles são super identificados com a Globo. Essa série não é da Globo. Eu recebi um convite da TV Cidade de Osasco para transformar esse livro numa série. Então, algumas dessas entrevistas serão documentadas em vídeo e outras inéditas também. Então, a gente está gravando e vai estrear entre agosto e setembro na TV Cidade lá de Osasco. Vai ser uma coisa regional. Mas vai passar na televisão e depois eles vão disponibilizar na internet, que daí vai pro... Tá, que ótimo, que ótimo. Bom, a gente fica ligado aí que a gente vai mostrar isso. Com certeza vai mostrar isso. E, Rafael, eu vou pedir só um intervalinho para você. A gente vai olhar a nossa agenda, que a gente tem uma dica bem legal agora na nossa agenda, mas a gente volta com o Rafael daqui a pouquinho. Genial, né? A gente continua com o Rafael aqui. E olha, sinceramente, gente, dá para fazer uns 5 programas fácil aqui, né? Porque não falta. Nossa, não falta mesmo. Enquanto a gente estava mostrando a nossa dica, a gente conversou um pouquinho sobre outro trabalho dele, que é esse resgate da boca do lixo. Daqui a pouco dá para fazer um HQC a bastidores. Exatamente. E eu vou até puxar um pouco a sardinha para essa brasa e falar um pouquinho desse outro trabalho seu, que é essa pesquisa genial que você tem, não só dos Trapalhões, mas desse resgate do cinema da boca do lixo, que a gente até estava conversando aí enquanto rolava a nossa dica, que era um cinema que tinha que dar certo. Ele não tinha incentivo de lugar nenhum, né? Os produtores vendiam carro, vendiam aliança, penhorava a sogra, a mãe, a avó, a tia, o papagaio para conseguir sogra recurso. Sogra ainda o pessoal faz. Né? E não vai buscar, né? E para conseguir recurso para fazer o filme. E você tem todas essas histórias também, né? Você está com um livro que você já lançou a respeito de uma atriz.
Você já me falou de alguns outros que estão engatilhados. Fala um pouquinho disso aí, Rafael, por favor. A boca do lixo é um assunto vasto, né? E tem uma coisa que é engraçada. Essa merda, esse politicamente correto. Exato. Eu falo boca do lixo, mas muita gente da boca não gosta que fale boca do lixo. Fala cinema da boca, ou cinema da boca São Paulo. Cinema marginal. Mas a gente conhece a boca como... Boca do lixo. Boca do lixo. Né? Então a primeira coisa que eu faço nisso é falar boca do lixo. Por que não? Sim. Né? Os torcedores do Palmeiras tinham aquele negócio que não podia chamar de porco. Hoje se aceita e até se vangloriam. Exatamente. Né? Enfim, eu falo boca do lixo e esse é uma coisa que a gente precisa também discutir, conversar. Como a classe artística ajuda a perpetuar essa questão do politicamente correto. Que é chato, paca. Porque se a coisa não vir de cima para baixo, as coisas não vão melhorar no país, né? Inclusive em matéria de pesquisa. Fazer pesquisa no Brasil é muito difícil. Assim, você não encontra material, a memória é fugidia, as pessoas não se lembram, os arquivos quase não existem. É uma coisa muito São difícil. guardados de forma irregular, mofam, pegam fogo. Nesse caso da Boca do Lixo, eu lancei no ano passado, organizei um livro chamado Vanessa Alves, compilação de imagens, de textos e imagens. Vanessa Alves foi uma das maiores musas da Boca. Ela, em pouco tempo de carreira, lançou mais de 30 filmes. Foi um trabalho muito legal, é um trabalho que eu me interesso muito. Os filmes, eu me interesso mais pelas pessoas do que pelos filmes. E agora eu vou lançar da Débora Muniz, a biografia dela. E você tem um trabalho muito grande de pesquisa com os diretores da Boca. Você estava falando do Luchetti, né, que é um ícone do cinema nacional de produção, né? E você já lançou um livro sobre ele e tem mais algumas coisas relacionadas, né? O da Débora Muniz eu vou lançar. A Débora Muniz, ela começou como técnica na Boca do Lixo. Ela começou na escola do Zé do Caixão. Foi uma das raríssimas mulheres que começaram a trabalhar ali na Moviola, que hoje nem existe mais. Sim. Daí ela começou a fazer filmes, os filmes do Mojica, fez pornô chanchada e foi pro explícito. Né? Teve a fase final da Boca do Lixo, foi quando a Boca do Lixo ingressou no cinema explícito. Quando chegou o Império dos Sentidos, que foi inclusive exibido na Mostra de São Paulo, passou no vão livre do MASP, que foi um dos clássicos de filmes explícitos, foi o que deu a chama para os diretores da Boca fazerem o sexo explícito na Boca do Lixo. Eles já viram que aquela pornochanchada, o sexo sugestivo, sugerido, já não tinha aquele apelo para o público queria mais. E a Débora Muniz foi uma das poucas atrizes da pornochanchada que aceitaram fazer explícito. A história dela é uma história assim riquíssima. Esse livro vai ter fotos, tem um texto do Mojica, tem um texto do Satã, que era o braço direito do Mojica. Vai ser lançado em breve e a Débora é uma personagem que ilustra bem como que é o cinema nacional. Né? Os perrengues do cinema. Perrengues, tudo. Ela é uma artista única. Né? E eu me orgulho muito de estar à frente dessa produção do livro. O Luchetti é um outro cara fantástico. Trabalhou também com o Mojica, uma coincidência. E roteirizou filmes do José Mojica Marins, do Ivan Cardoso. É um cara que tem 86 anos, escreveu mais de 1.500 livros. Nossa! 1.500 livros. Por encomenda, numa época que o autor nacional não tinha credibilidade, então ele tinha que inventar nomes estrangeiros para fazer livros e gibis de suspense. Ele fez as HQs do Zé do Caixão. É
É um cara que trabalhou em rádio, televisão, cinema, jornal, livros, é multimídia. Né? Uma época que as pessoas nem tinham conhecimento, nem denominavam as outras como multimídia. E é um cara que pouca gente conhece. Né? E o azar dele, mais uma vez eu repito, ele está no Brasil. Com Porque certeza. se ele fosse, sei lá, até na Argentina, não precisa ir muito longe, a gente fala dos Estados Unidos, França, esses países, mas se fosse na Argentina, era um cara que hoje tinha nome de rua, tinha biblioteca com o nome dele. Aqui tinha no Brasil, uma- até normalmente a pessoa em outros países que tem um material bom e não faz sucesso vira coach. Aqui nem isso. Nem isso. Né? Então, a tragédia dele, ele é um cara do horror, mas o horror dele, pessoal, é estar no Brasil. Sim, Né? com certeza. E eu tenho buscado isso, assim, com essas pesquisas, tanto da Boca, quanto dos Trapalhões, quanto do Luquete, tentar jogar a luz para essas histórias que são esquecidas, que são marginalizadas e que correm o risco de sumir. Se a gente não registrar isso, Com certeza. vai se perder. Né? Já está quase, né? Está quase. Então, o meu trabalho tem essa função. Tentar salvaguardar a memória que nós fazemos parte. De um modo direto ou indireto. Mas esses caras estão na nossa... construíram ou ajudaram a construir parte da identidade audiovisual e cultural brasileira. Eu queria terminar a nossa conversa, Rafael, primeiro te agradecendo demais pela presença, por nossa conversa sensacional. Eu vou te pedir para voltar. Eu queria que você falasse de um outro projeto que você tem, que aí interessa mais o HQC, né? Que é um resgate das histórias em quadrinhos dos Trapalhões, que também você está pesquisando a respeito disso. Tem um amigo meu que fala, você dorme? Mas eu durmo. 1 hora por dia nós dormimos. O grande barato é isso, assim, você ter paixão pelo que você faz. Com certeza. Né? Isso que é muito legal. E aí, com essa energia boa que esse livro está trazendo, vindo a série para a televisão, eu falei, pô, os Trapalhões, eles chegaram a concorrer com a Editora Abril e com o próprio Maurício de Souza, numa época que o gibi estava em plena expansão. E foi publicado por muito tempo. Muito tempo. Pela editora Bloch Bloch, e depois a primeira. Abril. Então, estou na fase ainda embrionária e daqui uns 2 anos, talvez, esse livro vai sair mais Olha aqui de Gibi dos Trapalhões, a melhor HQ nacional que eu li até hoje, pelo menos a mais divertida, com certeza, é o De Volta para o Futuro. Foi uma Pô, e gráfica. passou Aquilo muita é gente lindo. legal nessa época. Passou Primágio, Gustavo Biradantas, Nelson Machado. Portela. tem um monte de gente O Gustavo fantástica. Machado, que tem me ajudado muito nessa pesquisa das HQs. E muito da estrutura, até da Turma da Mônica hoje em dia. A Turma da Mônica antigamente era aquele esquema de tira, as histórias simples, mas hoje em dia ela se sustenta muito em sátira, que isso começou com os Trapalhões, no GB nacional. E teve muita gente que trabalhou nas HQs dos Trapalhões que depois foi para o estúdio Maurício de Souza. Né? Então esse livro é um livro que eu estou começando a desenvolver. Estou buscando pessoas e quem nos assiste, que quiser indicar, conhece algum profissional que tenha trabalhado com eles, tanto na Bloch quanto na Abril, e passo contato que eu vou atrás desses caras todos. E queria também falar que em agosto eu vou lançar o livro A Bruxa do Chocolate, com Spaca, O grande o Spaca. grande Spaca. Na coincidência, Esse que também sim. chama Spaca. Esse sim é o grande Spaca da família. Eu acho que a família tem 2 grandes E Spaca. vai ser lançado também pela Editora Laço. A Editora Laço também eu quero fazer um agradecimento ao Kendi. Pô, Kendi, um grande abraço. Obrigado pelo contato que você passou. Agradeço de todo o coração. Obrigado. Que está dando uma força, um suporte incrível. Né? Sem a Editora Laço, essa pesquisa não daria luz. Assim, o Kendi está dando uma força Que incrível. essa é uma outra coisa difícil no Brasil, né? Também. Conseguir o Ele apoio tá das apostando, editoras. Ele está apostando e eu agradeço muito a ele por isso. Então, Rafa, onde que a gente acha o livro? Acha em qualquer livraria? A distribuição tá legal? Chega em qualquer lugar? tá, Se não tiver site, o cara tá lá em Taboboca do Norte, como é que ele compra? tem a Livraria Cultura, a Martins Fontes,
a Blux Livraria, e tem o site também da Editora Laços, que é o www.editoralacos.com.br. Através do site você compra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Perfeito, Esse maravilha. site. Obrigado, Rafael, pela presença. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Meu, a porta está aberta. Quando você tiver trabalho novo, quiser falar de alguma coisa, por Pela favor. quantidade de coisas que você está fazendo, você vai voltar bastante. Obrigado, Rafael. Gente, a gente vai para mais uma agenda, mas o HQC tem muito mais coisa. Não saia daí.